Deus é lindo demais, né? Amém? Quem ama o Senhor aqui? Amém. Ele é lindo demais. Quando a gente contempla o Senhor, quanto mais nós o contemplamos, mais nós o conhecemos. Amém? E eu sei que você está aqui desde quarta-feira. Quantos aqui já receberam muito da parte do Senhor nesses dias? Quem está aqui desde o primeiro dia? Amém? Então hoje ficou fácil, né, pastor? Que a gente veio para fechar, né? Aí já está tudo direitinho. Deus é bom, só vem para o final da festa, assim, né? Graças a Deus. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Eu estou com a minha... Eu queria saber se as minhas ovelhinhas estão aí. Ah, levanta aí. O pessoal veio lá de Florianópolis também, né? Minhas irmãs preciosas. E a Manu também está aqui comigo. Fica de pé aí, Manu. E estamos aqui todas as vezes que a gente vem num lugar e recebemos um convite. A gente sempre vem com o coração de servir. Amém? A gente está aqui como servo de vocês para repartir. Eu sei que nessa casa tem muita comida. Como diz a minha avó, muita comida de sustância. Mas nós nos colocamos, né, todas as vezes que a gente vem, nós aprendemos também, nós recebemos também. E pela graça do Senhor, se o Senhor permitir dividir um pouco daquilo que nós temos, você recebe? Amém? Amém? E não tem como falar de adoração sem falar do adorador. Não é verdade? E eu estava ali cantando, e às vezes a gente tem essa ideia que Deus pode estar precisando de adoração, mas nós não somos adoradores porque falta adoração a Deus. Nós somos adoradores porque o mundo precisa conhecer que Deus é adorado na terra. Vocês entendem a diferença? Nós precisamos, nesses dias, eu creio que você deve ter ouvido muitas coisas sobre louvor, sobre os movimentos, sobre as coisas que Deus tem gerado, mas eu já tenho, assim, mais de 40 anos, nasci também num lar cristão e vi muitos movimentos pelo Brasil. E uma das coisas que eu senti muita falta foi um movimento de entendimento, de adorar realmente aquilo que se sabe. Nós precisamos adorar aquilo que nós conhecemos e sabemos. Eu creio que quando a igreja de Jesus entender esse lugar de conhecer a Deus verdadeiramente, o Cristo revelado, e não apenas ter uma informação desse Cristo, nós vamos realmente, de fato, manifestar o trono dele na terra. Nós conhecemos muitos versículos, nós conhecemos muitas canções, repetimos muitas canções, mas eu quero dizer para você que a adoração efetiva não é a que se repete, mas é aquela que se sabe. E é isso que faz diferença. E por muitos anos eu tenho visto que nós corremos o risco de sermos papagaios, de replicar canções, de replicar coisas prontas, de replicar apenas a informação, mas não replicar a vida daquilo que a gente canta. Eu não sei se você já parou para pensar naquilo que você canta. Você já parou para pensar? Às vezes a gente canta e nem está pensando que a gente está cantando. E um dia eu estava cantando com todos os meus pulmões na minha casa. Tenho certeza que você já fez isso. E naquele momento o Senhor chamou a minha atenção e falou: você está prestando atenção naquilo que você está cantando? Eu falei: meu Deus. Então, eu creio que nós, como povo de Deus, precisamos entender esse lugar que o Senhor tem chamado a igreja, de adorar aquele a quem nós conhecemos. Não adianta eu falar de bondade de Deus se eu não provo da bondade. Não adianta eu falar que Deus ele é o amor se eu não provo e não manifesto esse amor. Não adianta eu falar que Deus ele é a paz, que ele é o príncipe da paz, mas a minha vida ele não governa. Não adianta falar muitas vezes de algo que nós
experimentamos. Você pode, eu sempre gosto de usar esse exemplo do chocolate. Você pode conhecer um chocolate, você pode saber a respeito dele, você pode pegar um chocolate bem gostoso. Hoje eu ganhei um chocolate top da Nicole, gente. Olha Jesus cuidando de mim. Bom demais. Eu sei tudo do que é composto, de como é feito, e vai amendoim, e vai isso. Eu posso saber toda a composição, posso te dar em detalhes esse chocolate. E posso deixar você com água na boca. Mas isso não significa que eu provei desse chocolate, que eu experimentei disso. Um verdadeiro adorador, ele tem uma real experiência com Cristo. Isso não tem a ver com sensações, isso não tem a ver com apenas emoções, mesmo que elas sejam tocadas. Isso não tem a ver com um ambiente externo, mas tem a ver com uma vida que começa de dentro para fora. E é essa vida que o Senhor tem buscado. Quando Deus olha para a terra, sabe o que Ele busca? Ele busca Cristo. Você sabia disso? Ele busca em você, em saber qual é a medida de Cristo que tem crescido na sua vida. Quanto de Jesus que você tem, quanto de Jesus que você carrega. Porque tudo tem a ver com Ele, meus irmãos. Ele é o centro de todas as coisas. E se nós estamos aqui, é para fazer com que toda a nossa vida possa convergir para Ele. Um verdadeiro adorador é aquilo que tem toda a sua vida voltada para Ele. A verdadeira adoração, ela não está no fazer, mas ela está no ser que busca manifestar-se. E eu quero perguntar para você, você tem manifestado essa vida? Você tem manifestado esse amor que você canta? Você tem manifestado Ele ter todo o seu coração no dia bom e no dia mau? Ou quando alguma coisa dá errado na sua casa, quando algo dá errado na sua vida, a primeira coisa que você faz é se afastar da comunhão dos irmãos, da comunhão da sua presença? Você tem realmente vivido essa paz? Você adora o que você conhece? Sabia que os versículos que nós mais conhecemos são os que nós mais fracassamos? Eu fico impressionada como a letra, ela pode matar se ela não for viva e eficaz dentro do nosso interior. E isso não é promovido de uma força externa, ela é promovida através de uma vida de obediência e de uma vida rendida ao Senhor. Vocês estão entendendo? Uma vida crucificada, uma vida processada. Um adorador, ele nasce assim. Adoração tem a ver com obediência. E é interessante que Deus, Ele já derramou a sua glória. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele já repartiu. Ele já derramou. Então não existe nada externo que ainda esteja por vir, porque Cristo já está. Amém? Claro que nós esperamos a volta de Jesus, é diferente, mas eu estou falando a nível de Deus manifestar algo. Ele já derramou em você. O Espírito, ele não foi derramado por doses, ele foi derramado inteiro. E quando a gente fica falando assim, Senhor, faz, Senhor, vem, eu acho que Deus vira pra gente e fala assim, mas eu já vim. Eu já fiz, eu já derramei, agora é com você, morre trem, como diz o mineiro. Mata o seu eu, porque a minha vida já está, mas você precisa deixar fluir, você precisa deixar desobstruir o canal. E às vezes a gente fica naquela sensação de, fomos muito viciados no externo, achando que Deus ainda está por fazer alguma coisa. E nós precisamos entender que como filhos de Deus, Ele já deu o melhor que Ele tinha, que foi Cristo Jesus. E Ele colocou a semente do incorruptível em você. E é através de você,
À medida que você se rende, à medida que você permanece, à medida que você deixa Ele crescer e à medida que você diminui, é que um verdadeiro adorador começa a nascer. Nós temos nos alimentado muitas vezes. Eu estou falando porque esse é o ambiente, né? Nós estamos falando sobre louvor, sobre adoração. E eu tenho andado muito pelo Brasil e às vezes eu tenho visto que muitas vezes a igreja se alimenta mais de manifestações externas do que de revelações internas. E revelação, eu não estou falando de uma coisa assim, de uma nuvem de fogo que vai cair, não, irmão. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Sabe o que é palavra revelada? É você entender a palavra de Deus. E essa palavra se fazer carne em você. E o verbo de Deus, sabe quando o verbo de Deus encarna? Porque ele habita, amém? Cristo está aí? Amém. Só que ele precisa, a ação do verbo precisa existir dentro de você. Isso é você entender quem é esse Cristo. Isso é você entender quem é essa medida. E entender que sem Ele a gente não pode fazer nada. Fica mais fácil pra gente. Quando eu venho em algum lugar ministrar, eu falo assim: Senhor, só não me deixa te atrapalhar. Por favor. Porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Porque você é a ação, você é o ser, você é o verbo. É você que move, é você que faz. Eu sou só a carcaça. Então nós nunca seremos bons. As obras da carne, que você vê que está no plural, é a gente. Inveja, que mais? Ciúme, divisão, combina com a gente. E essa velha natureza só tem uma sentença para ela: morte. Nossa, você veio aqui para falar de morte? Vim. Porque uma vida de adoração ela é processada na cruz. E sabe por que os adoradores não conseguem revelar a Cristo na terra? Porque a gente tem tirado a cruz. A gente tem tirado a cruz das nossas pregações. Nós temos falado de pouca renúncia, de pouca entrega, de pouca vida. E se Ele me deu tudo, Ele pede que nós damos tudo também. Porque é um câmbio de vida. É uma troca. É uma vida pela outra. E muitas coisas eu entendo que se perderam no meio do caminho, porque nós ficamos na expectativa de algo acontecer de fora para dentro. Eu fiquei nessa expectativa, meus irmãos. E eu estava sinceramente errada. Eu tinha uma paixão, eu tinha uma fome, uma alegria, e eu achava que ia acontecer um negócio. Quando eu falava, agora a glória de Deus, agora vai vir, e agora? E eu ficava, é ali. E eu não entendia esse negócio. E eu fui ficando tonta, porque movi, não movi para lugar nenhum. Tô brincando. E o Senhor, e aí o Senhor falou, filha, eu quero mover dentro de você. Porque eu já derramei a minha glória ao meu filho. Eu já derramei a minha presença. E eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça profundamente. Eu quero que você me experimente. E à medida que você for me experimentando, à medida que você for processando a minha vida na sua, já não vai mais sendo você que vai vivendo. Quando você tiver que perder, quando você tiver que renunciar, quando você tiver que andar mais uma milha, quando você tiver que entregar, quando você tiver que deixar de viver a sua vida para viver a vida de Cristo. Aí você vai me conhecendo. E eu sempre falava assim, eu tinha uma ideia quando eu falava de Deus, Senhor, eu te contemplo. A gente sempre olha para o alto, eu te contemplo. E essa semana aconteceu algo tão interessante, porque a vida do adorador ela tem a ver com contemplação, em você ver quem Ele é. Mas eu nunca tinha visto o Senhor, quando alguém falou algo para mim, falou, nossa, você é tão isso e isso. E aí o Espírito Santo falou, é você ou sou eu? Eu falei, não tem a ver comigo. E aí eu falei assim, Senhor, então eu te contemplo. Você vê a diferença? Eu te contemplo porque é o Senhor que está aparecendo. Aquela situação que me fazia ter uma crise de ira, aquela falta de domínio próprio,
aquelas áreas frágeis que a gente tem, que o Senhor precisa ser formado. Um verdadeiro adorador, ele é processado nisso. Quando o fruto do Espírito começa a aparecer. E quem pode produzir o fruto? Só Ele. Sabe qual que é a minha função e a sua? Comer, beber e descansar. Você já viu a grávida quando está gerando filho? O que ela faz? Ela come, bebe e dorme. Quem aqui é mãe? Dá um sono, não dá? Ou quando o fruto está sendo gerado dentro de você, você fica assim, nossa, hoje eu tenho certeza que vai nascer cabelo, vai nascer unha, vai nascer o pulmão. Não, você nem sabe. E de um modo assombroso, vai sendo gerado osso dentro de você, vai sendo gerado os órgãos, o coração começa a crescer dentro de você. E o que você está fazendo? Comendo, bebendo e dormindo. E sabe o que é um verdadeiro adorador? Ele come da palavra de Deus. De um alimento sólido, ele bebe da oração. E ele descansa no Senhor. E ele vai crescendo e produzindo esse fruto em nós. É esse fruto que o Senhor deseja colher. Nós ficamos reféns muitas vezes do externo. E ficamos muito em cima de emoções, daquilo que nós sentimos. Eu sei que Deus ele pode tocar nas nossas emoções, porque Davi, ele era tão emotivo. Canta a minha alma, ó Senhor. Você tem uma alma, você tem sentimento. Você tem emoções, só que não são as emoções que nos validam para algo que Deus está fazendo. E como nós fundamentamos o nosso entendimento de louvor nas nossas emoções, naquilo que nós estávamos sentindo e não naquilo que nós sabíamos. Lembra, adorador, ele se move por aquilo que ele sabe, não por aquilo que ele sente. Ele pode sentir, pode, mas ele tem que se mover por aquilo que ele sabe. Nós deixamos a devoção nos levar para um lugar onde nós não geramos nada. E sabe o que eu vejo? Um retorno do Senhor trazendo pessoas para esse lugar de devoção e de doutrina. As duas coisas, elas precisam caminhar juntas. Adianta a gente só ter devoção? Não. Adianta a gente só ter doutrina? Também não. Porque as duas, elas precisam andar em equilíbrio. As duas, elas precisam andar juntas, porque elas fazem parte de quem a gente é. Elas fazem parte do ser. E é esse lugar de entendimento que o Senhor está trazendo à igreja. É claro que você vai se emocionar, que você vai expressar quando essa alegria for revelada no seu interior de fato. Quando essa paz for revelada no seu interior de fato. Mas é algo que começa de dentro para fora. E quando nós entendermos que quem abre a torneira é você com a sua obediência. Vocês estão entendendo isso? Que o rio ele já está. Vocês entendem? Porque não sou eu que estou falando. Do seu interior fluirão. A fonte inesgotável já está dentro de você. Então você precisa deixar fluir através da sua obediência. E quando as coisas começam a acontecer de dentro para fora, todo o nosso ambiente em volta, ele é transformado. Cuidado. Pergunte quem está no centro, o que você tem amado. Nós podemos amar mais a obra do que Ele, amar mais as músicas e as canções do que Ele, até mais o louvor do que Ele. E Deus tem falado tanto comigo essa questão do fluir, porque essa frase vou ter que repetir de novo, olha lá. Nem tudo que flui, nem tudo que funciona, flui. Mas tudo que flui, funciona. E sabe o que tem acontecido com a gente? A gente tem aprendido a funcionar religiosamente, sem fluir. E é por isso que a nossa adoração ela é pouco eficaz. A nossa vida de adoração, ela não impacta a terra. Ela não revela Cristo. Ela não manifesta a ação do verbo. Porque nós estamos funcionando, às vezes debaixo de um desenho até de religiosidade.
Porque nós aprendemos um padrão moral de conduta porque a gente sabe levantar a mão, fazer as coisas certinho, não falar palavrão, sabe? Dar o dízimo, ir todo domingo para a igreja. Mas isso tem afetado a sua vida num fluir para transformar pessoas que estão em volta de você. E às vezes nós podemos fluir em algumas áreas, mas existem outras áreas da nossa vida que nós estamos apenas funcionando. E é nesse momento que o Senhor está desobstruindo algumas barreiras do nosso coração, para que todo o fluir da presença de Deus possa ser manifesto através da minha e da sua vida. E eu quero dizer para você que Deus vai permitir que algumas estruturas de funcionamento sejam quebradas. Se você quer ser um verdadeiro adorador, se você ama o Senhor e você quer manifestar o Filho na terra, você vai começar a ver que algumas estruturas que estão apenas funcionando vão começar a ser quebradas. E já estão. Eu falo com muito temor, pastor, com muito respeito, mas eu percebo isso no meu espírito. Honrando a liderança dessa casa, que algumas estruturas de funcionamento vão ser quebradas nesse lugar. Porque existe um fluir de Deus. Quando eu vim aqui da outra vez, eu vi muito pão aqui nessa casa. Vocês têm muita fartura de pão. E existe uma geração muito faminta. E todos precisam fluir nesse desenho. A gente estava conversando ali com o pastor sobre as escolas, né, sobre coisas que vocês promovem. E eu percebo o Senhor, Ele vai derramar um mover de unidade, para que haja um fluir de unidade nessa casa. Porque existe muita riqueza e muita fartura de pão. Vocês têm um coração em missões, vocês têm um coração que queima, né? Porque tem que ter coragem para chamar a gente para falar sobre adoração, não é verdade? Mas existe um fluir de Deus, algo que vai ser sem força. Sabe quando um rio ele começa a fluir, assim, cristalino, sem força, ele começa a escoar. E esse rio vai gerando vida, sabe, organicamente. Que vocês possam viver esse tempo de casa, uma primavera. Que vocês vivam isso como estação. Um lugar de leveza. Um lugar onde todos falam a mesma língua. Aonde todos respeitam a porção que está sobre o outro. Aonde um reconhece a porção que está sobre o outro. Uma casa que entende adoração é uma casa que reconhece a porção que está sobre o outro. Eu quero dizer, Leile, que eu reconheço a porção que está sobre os batistas. E o fundamento daquilo que Deus me deu, vocês me deram, sabia? Eu reconheço isso. Eu reconheço. Eu recebi tanta doutrina, eu recebi tanto fundamento. Isso me ajudou tanto a entender tantas coisas em Deus. E esse é o desenho da igreja. Quando um está sujeito ao outro, quando um está reconhecendo a porção do outro, entendendo, se colocando, esse fluir na casa, ele começa a acontecer. Não sei porque eu estou falando isso, não está na minha palavra. Mas Deus sabe. E eu oro em nome de Jesus para que esse fluir ele seja desimpedido em todas as áreas, para que o Senhor ele possa manifestar o desenho que Ele tem para essa cidade. E essa casa é linda, essa casa física, né? Eu acho tão lindo esse lugar, acho chique. E essa casa que ela possa representar o seu coração. Vocês estão aqui no centro de Camboriú. É um lugar que tem tanta ostentação, né? Que é uma cidade bonita, tudo. É um lugar que precisa tanto que os filhos se levantem e manifestem o reino. Manifestem a verdadeira beleza do Evangelho. A verdadeira simplicidade de Cristo. Que não está no brilho do mundo, que não está nas coisas desse mundo, mas está na plenitude de uma graça, de uma verdade que flui. Deus, Ele ama a igreja. Ele ama a noiva. E é por isso que Ele nos dá o privilégio de fazer parte, de sermos esses adoradores. Em Marcos 2, de 1 a 5, eu tive que trocar aqui a minha Bíblia. Eu vou ler ali, tá, irmã? Você pode colocar para mim? Para mim ler na tua versão, então?
Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo subiu e ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Até o 5. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O povo ouviu falar que Jesus estava em casa. O que as pessoas têm ouvido falar ao seu respeito? Adoradores. Sabe qual que é a pergunta? Você já viu as pessoas falando assim: nossa, onde é que estava Deus nisso? Quem já ouviu isso? Sabe qual que é a pergunta que ela devia fazer? Onde é que estavam os adoradores? Jesus não fez força nenhuma. Ele tinha comunhão com o Pai. E o povo ouviu falar que ele estava em casa. Eu quero perguntar para você: a presença de Deus está em casa? A presença de Deus está em casa? O povo se reuniu ali de forma que não havia lugar junto à porta. As pessoas estavam com fome de Cristo, com fome de pão, porque sabia que Ele estava em casa. Nós somos pessoas que amamos os movimentos, mas poucos conservam a presença de Deus. E nós temos tanta oferta de palavras, de ministrações, de conferências. Mas será que de fato nós temos transformado os ambientes a qual nós estamos, meus irmãos? Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, você já ouviu milhares de vezes. Mas eu acho que está na hora da gente começar a viver. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero viver uma vida medíocre. Eu quero sim viver sinais e maravilhas. Eu quero sim que a tua presença... Gente, eu posso testemunhar porque Deus está fazendo. Por minha causa, não. Porque eu escolhi e falei: Senhor, eu quero. Eu quero que as pessoas saibam que o Senhor é quem manda. Eu quero que o Senhor saiba que a tua presença é que vai comigo. E a gente tem provado de algumas coisas no nosso ambiente de casa. As meninas estão ali para poder testemunhar. Sabe o que acontece na hora do louvor? A gente estava ministrando uma vez o louvor. Ninguém chamou para orar por cura. Não teve aquele momento: agora nós vamos orar pelos enfermos. Saiu uma senhorinha lá, a nossa querida pastora Ana, lá do cantinho, e foi orar com uma irmã. E ela não ouvia. E ela foi curada. Ninguém gritou. Não teve a campanha das 7 chaves, estou brincando. Mas tinha adoradores, liberando vida de Deus. Aí outro dia, não sei se vocês souberam dessa, mas os milagres estão acontecendo, gente. Uma pessoa que não conseguia enxergar foi curada. Aí a gente canta: os cegos verão por ti. Estão vendo? É fácil a gente falar além da cegueira espiritual, mas o Senhor, Ele quer mover. Existe a presença do Pai, está aí? Existe vida aí sendo processada? Existe pão aí, existe oferta de pão para que as pessoas venham, porque não tem força. É isso que Deus está querendo. Deus só precisa de um lugar para depositar. Ele só precisa de alguém que fique, que permaneça na videira, que permaneça nele e dê fruto. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E eu quero perguntar para você nessa noite: aonde estão os seus pés? Para de querer produzir fruto na sua força. Para de querer se movimentar na sua força.
só permanece na videira, só permanece em Cristo, só permanece rendido, porque este é o lugar do verdadeiro adorador. E quando nós estamos nesse lugar, Ele começa a fazer. Nós não podemos nos acostumar com os moveres de Deus e perder o mapa da presença. Deixa eu te falar uma coisa. Os moveres, eles apontam para o que Deus fez, mas a presença aponta para o que Ele está fazendo agora e irá fazer. Adoradores, o que Deus está falando com você agora? O que o céu está falando com você agora? Eu não estou falando algo místico, não. Estou falando a palavra de Deus mesmo. O que a palavra está conversando com você agora? Porque é isso que nós temos que viver. Existe um perigo de nós perdermos a presença e começarmos a funcionar e nos movimentarmos sem Ele. Sabe sepulcro caiado? Por fora está tudo bonitinho, mas está preso no pecado da pornografia? Mas está preso na pedofilia? Está preso na prostituição? Briga com a esposa? Xinga o marido? Desonra o marido? É um péssimo funcionário? Mas na igreja até levanta a mão, até chora. O pai está em casa? Quando Jesus está em casa, não corre atrás do milagre, o milagre vai correr atrás de você. Aleluia. Jesus não precisou sair da casa. Ele estava manifestando o Pai. Ele estava manifestando o reino. Ele estava manifestando quem Ele era. Ele estava manifestando a vida. E não dava para entrar dentro da casa, porque tinha fome. Gente, o mundo está com muita fome. O mundo tem fome e sede de adoradores que se levantem em autoridade, com um pão genuíno. Vocês estão entendendo? Por isso nós precisamos deixar as nossas meninices, as nossas encrencas, às vezes os nossos esbarros. Porque o Senhor está nos chamando a um lugar de maturidade, um lugar de destino, um lugar para a gente andar com entendimento e trazer o governo do Senhor. Mas primeiro a gente precisa ser governado. Precisamos ter as nossas emoções governadas, a nossa vida debaixo de ordem. Cuidado para não funcionar sem fluir. Você já desligou um ferro? Quem aqui já começou? A gente vai passando, às vezes, a roupa. Vai passando a roupa. E às vezes eu estou passando a roupa na minha casa e desgrudo o ferro da tomada. Eu nem vejo e continuo passando. E de repente aquela... Gente, mas essa dobra aqui não está saindo. E eu estou passando e de repente eu me ligo que o ferro foi desligado da tomada. E não está mais fluindo a corrente elétrica, não está mais fluindo a energia que faz o negócio desembaçar, sei lá, desamassar. E é assim a nossa vida com Deus. Talvez seu ferro já está desligado da tomada há muito tempo. Às vezes você vem na igreja todo domingo, você faz tudo direitinho, mas você não consegue vencer o pecado, não consegue vencer tantas coisas, não consegue avançar. O pai está em casa? Deus não precisa do nosso esforço, e sim que nós sejamos bons condutores da sua presença. Cuidado com o lugar de costume. Lá em 1 Samuel 3, pode colocar também ali para mim, 1 Samuel 3, 1 e 2, versículo 1 e 2, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos
que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Cuidado com o lugar de costume, que faz a gente funcionar e não fluir. Ai, Jesus, pastor, você não vai me chamar nunca mais. Gente, eu não estou brava, viu? Essa palavra ela me corta muito também. Pode ter certeza disso. Sabe aquele lugar onde o inimigo rouba nossa paixão, nosso primeiro amor? Eli era um sacerdote do Senhor e se acostumou a viver sem revelação, sem visão. Omisso, não conseguia mais ouvir a Deus. O que o Senhor tem falado ao seu coração nestes dias, adoradores? O que o Senhor tem repartido com você nesses dias é para esse lugar que Ele está chamando a sua igreja. Entenda que o funcionar, ele vem de fora para dentro. E o fluir de dentro para fora. Fluir é a parte da fonte, onde eu tenho uma conexão direta com a fonte, que é Cristo. E não se engane que nem tudo que está dando resultado significa que está fluindo. Quando você for medir se alguma coisa está fluindo, não vá medir pelo resultado. Você lembra que Moisés, Deus pediu para ele falar com a rocha, ele bateu, saiu água ou não saiu? Quando ele desobedeceu a ordem do Senhor, saiu água da pedra? Funcionou? Fluiu? Não. E o que flui do seu interior? Será que tem uma biquinha e Deus precisa ampliar o canal desse rio? Será que todas as áreas aí estão fluindo dentro de você, adorador? Deixa o Senhor, Ele quebrar essas estruturas de funcionamento na sua vida. Às vezes os hábitos que nós temos podem se tornar estruturas de funcionamento e nós enrijecemos o fluir do Espírito de Deus. A própria religião é uma estrutura de funcionamento. Naamã era um grande general da Síria que precisava ter a sua estrutura de funcionamento quebrada. Na rua ele era general, mas quando ele tirava a farda ele estava cheio de lepra. E como é que Deus quebrou a estrutura de Naamã? O profeta não estava esperando o general. O profeta estava esperando o leproso. Sabe o que Deus fez para quebrar a estrutura de funcionamento de Naamã? Manda um recado para ele. Porque existia uma estrutura de orgulho que Naamã precisava quebrar para ele poder ser livre daquela lepra. Ele tinha que descer e mergulhar no Jordão 7 vezes para sair do funcionamento e entrar no fluir. Pedro, estava meditando sobre Pedro, foi um cara que teve sua estrutura de funcionamento muito quebrada para que o propósito fosse revelado. Você conhece a história dele? Pescou a noite toda. Lá em Florianópolis é assim, você pesca à noite e vende de dia. Aqui também é assim, né? Não é? É, gente, vocês estão aí? Estão vivos aí? A gente pesca, eles pescam a noite toda para vender o peixe de dia. Era assim que funcionava. E aí Pedro ficou a noite toda pescando e não deu peixe. Aí Jesus vem e quebra a estrutura dele de funcionamento. O negócio é o seguinte, você vai lançar a rede de dia. Mas como, Deus? Eu fiquei o dia todo aqui, a noite toda aqui, não deu peixe. Não, mas agora é do meu jeito. Sai do controle. Deixa eu fazer, deixa eu quebrar. Porque eu quero fazer você pescador de homens. Eu quero revelar um propósito ainda maior, porque não se trata só de peixe. Se trata do meu desenho para você. Talvez você está aqui querendo buscar seu destino, querendo buscar seu desenho, e o Senhor está falando assim, eu quero fazer você parar de funcionar, eu quero que você flua. Deixa eu tomar o controle. E quando Pedro jogou a rede, você conhece a história, veio cheio de peixe. Quando Jesus chega na nossa vida, o nosso normal é abalado.
E o normal começa a dar lugar para o sobrenatural. Quando Pedro lançou as redes, ele teve uma pesca extraordinária, porque o propósito de Deus era fazer ele um pescador de homens. Lembra quando o lençol desceu? Olha a estrutura de Pedro. Quando Pedro não comia, né? Lembra da visão que ele teve? Que ele estava sentado, ele viu um lençol com répteis, com um monte de animal. E aí ele ouviu uma voz e falou assim: come! E o que Pedro falou? De jeito nenhum, eu vou tocar nisso que é impuro. Olha, como é que Deus falou que antigamente pode, agora não pode? Que isso, não vou fazer. Olha a estrutura de Pedro sendo quebrada. Não considere imundo aquilo que eu purifiquei, Pedro. Porque existe um propósito maior. E existe um propósito aqui para essa casa. Existe um propósito aqui para essa igreja. E mesmo que algumas estruturas de funcionamento quebrem, não vai ser por causa dos homens, por causa de pessoas, mas é por causa daquilo que Deus quer fazer. Porque a igreja de Deus, ela não pode parar, ela é imparável. E se você, pastor, fez essa convocação para chamar os adoradores nessa casa vão se levantar, amém? E Deus vai começar a mover coisas novas nessa casa. Porque cada um vai indo para o seu lugar, entendendo o desenho, entendendo essa vida de renúncia, entendendo essa vida de entrega, entendendo essa vida muitas vezes onde a estrutura precisa ser quebrada para que o fluir de Deus possa acontecer de forma liberal. Fluir de Deus é vida sendo manifesta. Vida e caráter de Cristo sendo manifesto. Entenda o fluir de Deus. Não tem a ver com expressões na alma. Tem a ver com vida transformada. Amém? Fique de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero que você... Eu não vou fazer nenhum apelo emocional. Não vou tentar te mover, porque é o Espírito de Deus que convence você, que fala com você. Agora, se você é sábio, você não precisa comer tudo que eu falei. Mas se você é sábio, você pega essa palavra e guarda. E vai pedir ao Espírito Santo para comunicar ela ao seu espírito. Vai pedir ao Senhor: Deus, o que significa isso na minha vida? Mas se o Senhor, enquanto eu estava falando, existia algo dentro do seu coração, que você entende que você precisa deixar o controle, para que o Senhor te traga para o centro da presença, para que você seja aquele adorador que adora porque conhece, porque sabe, porque entende, porque flui uma vida de verdade. Eu quero que você ore comigo. Você vai ter um tempo aí para orar. Baixa a sua cabeça e ore aí onde você está. Eu quero que você fale com o seu pai. Você pode fazer isso? Você vai falar assim: Senhor, não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é da minha forma, mas é do jeito que o Senhor quer. É no fluir que o Senhor tem. Eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar as minhas demandas, eu quero entregar os meus gostos, eu entrego as minhas preferências. Eu coloco agora tudo diante de Ti, Senhor, e forma em mim o coração de um verdadeiro adorador. Forma em mim esse coração que se sujeita uns aos outros, um coração que perdoa, um coração que entrega o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, um coração de alguém que manifesta uma vida de verdade aonde ele estiver, Senhor. Eu não quero mais viver uma vida de aparência. Eu não quero mais viver uma vida andando como um general sobre a rua, mas embaixo da minha farda cheio de lepra, Senhor. Eu quero realmente ser um adorador que Te adora em verdade, em inteireza de coração.
E se existir dentro do meu interior empecilhos, Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Nessa noite, Senhor, Tu tens o poder de convencer, de ministrar, de falar, de edificar, de ensinar, porque a Tua palavra diz que a unção que está sobre nós nos ensinaria todas as coisas. E eu oro agora, Deus, para que o Senhor possa ministrar, Deus, o Teu coração sobre nós, ajustando, Senhor Deus, a nossa vida, alinhando-nos ao propósito, em nome de Jesus, para todos aqueles que estão fora da rota, possam entrar na rota do Senhor, em nome de Jesus, para que não seja um movimento, Senhor, apenas, mas seja um lugar de entendimento, um lugar onde a doutrina e a devoção caminham de mãos dadas. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor levante essa casa com autoridade, Senhor, para que o Senhor levante este lugar em unidade para expressar que aqui nesse ambiente, na IBC, Senhor, levantem-se adoradores genuínos, que o Senhor pare de procurar, Pai, e o Senhor encontre, em nome de Jesus, pessoas que carregam o Teu Filho, pessoas que Te amam, pessoas que Te têm no centro, pessoas que querem viver o Teu propósito. Nós estamos aqui. Você pode dizer: estou aqui, Senhor, pode me usar. Eu não quero ser só usado, eu quero ser conhecido por Ti. Sim, Tu tens meu coração no dia bom, cante isso, no dia mau. Nós estamos aqui. Tu tens as minhas mãos. Você pode cantar de coração? Sim, no dia mau, queremos fluir, Jesus. Tu tens meu coração. Cante para Ele. No dia bom, no dia mau, sim, sim, Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Você pode cantar para Ele, que é a sua fonte. O pardal encontrou casar. Diga a Ele. E a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, Seus altares, flua em nós, Senhor, livremente, Senhor. Tira os empecilhos, Pai. Cante. O pardal encontrou casar, e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os Teus altares. É só na presença de Deus que nós fluímos. Você foi feito para o ambiente da presença, meu irmão, minha irmã. Um barco, ele não pode funcionar no asfalto. Um peixe, ele não pode respirar fora d'água. Um verdadeiro adorador não vive longe da presença de Deus. A presença de Deus é o seu ambiente. A presença de Deus é o seu lugar. É ali que você flui. Então para de se esforçar e simplesmente se rende. A adoração tem a ver com uma total rendição. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Nós queremos a Tua presença. Você pode cantar essa frase para Ele. Tu tens meu coração. Canta de verdade, canta. No dia, isso, de verdade. No dia mau, sim, Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no
dia mau, sim. Tu tens meu coração, te entregamos no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Vamos cantar o pardal. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Você, como um verdadeiro adorador, você pode cantar isso como uma oração a Ele. Cante mais uma vez. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Você pode adorar a Ele. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos encontre. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus como igreja, para que esse tempo desses 3 dias, dessa edificação, possa gerar em nós um fruto de vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, um fruto duradouro, um fruto genuíno. E eu oro em nome de Jesus, Deus, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração esteja pronto a te obedecer em toda a instrução que o Senhor nos der. Nós queremos dizer que nós estamos disponíveis, que nós estamos aqui, que nós queremos ser achados por Ti como verdadeiros adoradores. Amém? Você pode dizer: eu quero ser esse adorador que te adora em espírito e em verdade. Amém? Você pode aplaudir a Ele.